análise do teste, nós vamos começar com as variáveis, então, cardiovasculares, e em seguida a gente passa para as respiratórias. Nós vamos partir para a análise da pressão arterial agora. Se vocês lembrarem, a pressão dela começou 110 por 60. E durante os primeiros estágios, continuou 110 por 60. Apesar da inclinação da esteira já estar em andamento e a velocidade também está aumentando. Quando eu falei lá na sala, dei a aula, eu falei que a gente esperaria um aumento da pressão sistólica com a carga de esforço, não é? Só que no início ela não aumentou a pressão sistólica. Por quê? Porque às vezes pode ser bem condicionada, não é? É porque o esforço era muito pequeno. Isso mesmo. Nem talvez porque ela é bem condicionada, mas talvez a diferença do repouso para aquelas primeiras cargas fosse muito pequena. Então, não houve necessidade de aumentar a pressão sistólica. A partir de um determinado ponto, a pressão sistólica respondeu com o aumento da carga e chegou a 160, 145, 140 por 60, por 70. Então, se a gente observar, 140 partindo de 110 são 30 milímetros de mercúrio, não é? 30 milímetros de mercúrio é um aumento adequado para quem está fazendo esse esforço? Não é, não. Como é que a gente sabe se o aumento é adequado? É metade da pressão sistólica em repouso. Então, metade da sistólica. 55 milímetros de mercúrio. Então, 110 mais 55, 160, 165. Então, o esperado era que a pressão sistólica dela subisse em torno até 160 batimentos, ficasse 160 milímetros de mercúrio. Era o esperado. E isso não aconteceu. Aumentou pouco a pressão sistólica. Isso é um dos indicativos que confirmam que ela não tem feito trabalho de condicionamento aeróbio. O coração é um coração pequeno. Não é patologicamente pequeno, né? Mas a gente tem que lembrar que o coração é um músculo. E se ele trabalha pouco, né, ele não sofre o processo de desenvolvimento normal, de hipertrofia normal, que o músculo responde. Então é como se fosse hipotrofiado, mas entre aspas mesmo, não no sentido patológico, tá? Então a pressão diastólica agora, aumentou 10 milímetros de mercúrio. Tá normal? Sim. Tá. A gente espera que ela não varie ou varie muito pouco. Esse muito pouco é até 10 milímetros de mercúrio. Então, resposta diastólica normal. Outra coisa, a gente avalia também o eletrocardiograma, que está aqui na tela, né? Se houve resposta arrítmica ou isquêmica durante o teste. Não teve arritmia durante o teste. E alteração do segmento ST? Também não teve. Durante todo o teste, a gente acompanha isso, porque se tivesse, eu teria que interromper. Não teve alteração do segmento ST. Do ponto de vista eletrocardiográfico, o teste dela foi normal, certo? Qual foi a frequência máxima que ela atingiu? 188. Tá bem? Então não foi 202. 188. Bom, 188, ela atingiu a frequência máxima? Se ela tem 22 anos, era quanto? 198. Mas ela atingiu 188. O teste foi máximo ou ela parou precocemente? Não, foi máximo. Lembra que a gente desconta 10 batimentos da máxima? Lembra? Então, exatamente os 10. Podemos considerar o teste máximo pelo critério dos 10 batimentos. Se olhar 85%, aí que é máximo mesmo. Então, o teste é máximo. Eu não sei se ela atingiu o VO2 máximo, mas que o teste foi máximo, eu já sei que foi. Em relação às respostas cardiovasculares, é isso. A análise do limiar, a gente vai usar o gráfico do VCO2 em função do VO2, que é o método V-slope. Só que é o V-slope modificado. Por que eu estou falando que é modificado? Se a gente perguntar ao computador para ele achar o limiar, olha aqui, ele está falando que é aqui. Quando o computador acha, é o método V-slope puro, né? Que ele que faz as regressões e acha o ponto que a curva perde a direção, que ela muda de direção, né? A inclinação muda.
Então, pelo computador é naquele ponto. Só que a gente não usa o que o computador dá. Porque o computador, ele não acompanhou o teste, ele não consegue limpar o teste. Se ela suspirou durante o teste, se ela tossiu, isso ele não percebe. Então, a gente sempre faz pelo método modificado, né? Até que desenvolva um programa capaz de perceber isso. Pelo método, então, modificado, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma reta, traçar uma reta aqui, no momento que perder esse direcionamento é o limiar 1, certo? Para fazer isso, eu não tenho uma régua tão grande para colocar lá, então eu vou minimizar para cá, vou achar nessa tela e projeto de novo lá para vocês. Agora eu volto lá para vocês enxergarem. Então, olha aqui. Os limiares 1 e o limiar 2. Então eu coloquei uma reta, né? E no momento que mudou a inclinação, eu achei o limiar 1, e aqui no momento que mudou a inclinação de novo, eu encontrei o limiar 2. Desse lado aqui, nós temos os valores correspondentes. O tempo, qual que era o consumo de oxigênio, qual era a frequência. Do ponto de vista prático, clínico, né, para ela sair daqui com um dado objetivo e para a gente prescrever exercício, o dado mais simples da gente utilizar para prescrição é a frequência cardíaca, não é? O VO2 eu posso até usar, só que durante o atendimento clínico eu não tenho consumo de oxigênio para conferir se está no mesmo VO2. Mas a frequência tem jeito de eu monitorar. Então a gente sabe, pela frequência cardíaca, que o limiar 1 dela está em 140 batimentos e o 2 em 145. Aqui eu tenho um resumo do teste. Então eu tenho as variáveis nessa coluna em repouso, aqui no limiar, aqui no VO2 máximo. Então se a gente pegar no VO2 máximo, o R dela, aqui, 1,27. Então, para falar que o VO2 é máximo, eu tenho que cumprir 3 critérios. Frequência cardíaca máxima, que ela atingiu. Um R maior que 1,1 e ter platô no consumo de oxigênio. Frequência cardíaca máxima, ela atingiu. R maior que 1,1, ela atingiu 1,27. Então, eu sei que ela parou por fadiga mesmo. Agora, falta o terceiro. Teve platô no consumo de oxigênio? Vamos ver. Agora nós vamos pegar um gráfico que tem consumo de oxigênio para ver se a gente tem platô. Esse não serve porque eu estou medindo a VCO2 aqui. Então vamos pegar um gráfico. Vamos ver o mais limpo. Aqui. Observe. Então, à medida que o teste foi progredindo, o consumo de oxigênio vai aumentando. Aqui tem um grande aumento, esse aumento ela já tinha parado. Realmente a gente começa a hiperventilar, o R vai lá em cima e depois cai. Eu não estou vendo platô, vocês estão? Não estou vendo. Então ela chega no máximo e o trem cai uma vez, não é? Quando volta para a recuperação. Então ela não cumpriu esse parâmetro de ter platô no consumo de oxigênio. Por isso eu vou falar que o teste não foi válido, não é? Foi super válido. Ela fadigou mesmo, só não vou falar que o VO2 foi máximo, ele foi de pico, VO2 pico. Então o VO2 pico dela, nós calculamos 42,5 ml por quilo por minuto, certo?